paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, O Congregador. Sabe, quem nunca passou por isso, não é verdade? Aquele momento de dor profunda, quando a vida parece terrivelmente injusta. E aí lá no fundo do coração surge aquela pergunta: meu Deus, onde é que o Senhor está em meio a tudo isso? Pois bem, é sobre isso que vamos conversar hoje. Nós vamos mergulhar juntos nas Escrituras, lá no livro de Jó, capítulo 34, para a gente encontrar essa rocha, essa firmeza da justiça de Deus bem no meio das nossas maiores inquietações. Para a gente começar, vamos direto ao coração do problema. Ouçam bem o que diz Jó. É um grito, um lamento que sai da alma. Pensem num homem que está passando por um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. E ele sente que a flecha que o fere, essa ferida que não cura, vem da mão de Deus, mas de uma forma injusta. Essa é uma dor que, de alguma forma, ecoa em nós. Não é verdade? Aquela sensação de ser totalmente incompreendido. E o pior, talvez incompreendido pelo próprio Deus. Olha, a angústia de Jó é um abismo. É um buraco tão fundo que ele começa a questionar quem Deus é. Parem para pensar um instante. Um homem que sempre andou nos caminhos do Senhor. Um homem justo e, de repente, ele se sente como se estivesse no banco dos réus. E o pior, num tribunal divino que ele não entende. E nesse desespero todo, ele começa a duvidar do próprio juiz supremo. Mas aí, no meio de todo esse lamento, de toda essa dor, surge uma nova voz. Uma voz que ninguém esperava. É Eliú. Um rapaz, um jovem, mas cheio daquela sabedoria que não vem dos livros, vem lá do alto. E é importante a gente entender isso. Ele não chega para apontar o dedo para acusar. Não. Ele vem para corrigir. Para trazer um pouco da perspectiva do céu para essa confusão toda aqui na terra. E a fala de Eliú, olha, ela é dura, mas era necessária. Ele diz que Jó bebe zombaria como água. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dor de Jó, que era totalmente legítima, começou a passar do ponto. O lamento dele virou zombaria. E sem perceber, as palavras dele o colocaram do lado daqueles que zombam de Deus. E, meus irmãos, isso é um lugar muito perigoso para se estar. É a partir daqui que Eliú começa a construir o ponto principal dele. Então agora peço toda a atenção, porque o que ele vai fazer é nos tirar da nossa visão tão pequena, tão humana, e nos levar direto para a verdade de quem Deus é. É aqui, amados, que a nossa fé tem que estar firmada. É o nosso alicerce, a nossa rocha. Olha, essa declaração aqui, por favor, guardem ela no fundo do coração. É uma verdade fundamental da nossa fé. Longe de Deus esteja o fazer o mal. Entendam bem, não é que Deus escolhe não ser injusto, é que ele simplesmente não pode ser injusto. Vai contra quem ele é, contra a sua santidade, a sua essência. Fazer o mal, praticar iniquidade, isso é impossível para Deus. Porque ele não apenas faz justiça, ele é a própria justiça. Então ele começa a nos mostrar os pilares dessa justiça perfeita. Primeiro, Deus retribui a cada um conforme o que a pessoa fez, sem exceção. Segundo, é impossível, é impensável que ele possa distorcer o que é certo. Terceiro, ele não tem favoritos. Não se impressiona com príncipes, com ricos, com poderosos, porque para ele todos são criaturas, obras das suas mãos. E por último, e talvez o mais importante de tudo, ele vê tudo. Nada, absolutamente nada passa despercebido. Ele enxerga cada passo que damos. E isso nos leva a outro ponto, a soberania de Deus. Sua autoridade é total, absoluta, e é essa soberania, esse controle total sobre tudo e todos, que é a garantia da sua justiça. Querem uma prova? A própria palavra nos lembra ali nos versículos 13 a 15 que ele é a fonte de toda a vida. Pensem nisso. Se por um único instante ele decidisse retirar o seu fôlego, tudo voltaria a ser pó. É esse poder, essa soberania absoluta que nos garante que a sua justiça é perfeita e inquestionável. Agora olhem só essa comparação, é um contraste tremendo. Pensem nos nossos julgamentos, nos tribunais humanos. A gente precisa de tempo, de investigação, de pilhas e pilhas de papel, e mesmo com tudo isso, quantas vezes a justiça falha, quantos erros acontecem. Pois é, agora o julgamento de Deus é imediato e é perfeito. Sabe por quê? Porque ele não precisa de investigação, ele já sabe de tudo, ele é onisciente. E isso nos leva a uma verdade poderosa, que ao mesmo tempo nos enche de temor e de conforto. A Bíblia é claríssima sobre isso.
Não existe escuridão. Não existe sombra. Não existe o lugar mais secreto do mundo que possa esconder alguém ou alguma coisa dos olhos de Deus. Para quem pratica o mal, isso é uma sentença terrível. Mas para quem é justo, para quem sofre injustiça, isso é uma promessa maravilhosa de que no fim a verdade virá à tona. Tudo bem, se Deus é tão justo, tão soberano, tão poderoso, o que a gente faz quando o sofrimento bate na nossa porta? Qual tem que ser a nossa resposta? É aqui que a gente sai da teoria e entra na prática, no dia a dia. Vamos ver qual é o caminho que a fé nos ensina a seguir? A grande questão então é essa. Se apontar o dedo para Deus não é o caminho, como é que a gente se aproxima dele no meio da provação? Como a gente conversa com ele? Se a gente já viu que a queixa, a reclamação amarga, nos coloca num lugar perigoso, qual é a forma certa de falar? Qual é a linguagem do céu quando nosso coração está doendo aqui na terra? E Eliú nos dá a resposta. É um passo a passo de humildade, de submissão. O primeiro passo, a gente para de se defender. A gente chega para Deus e diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu decido: não vou mais pecar com as minhas palavras. O segundo passo é pedir clareza. Pai, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Me revela o meu próprio coração. E o terceiro passo é um compromisso. E se eu errei em alguma coisa, eu não vou fazer de novo. Vejam, essa é a oração de um coração que confia. E para a gente fechar esta reflexão, olhem que promessa maravilhosa. Mesmo sendo esse juiz soberano, esse rei todo-poderoso, os ouvidos dele não estão fechados para nós. Muito pelo contrário, a palavra diz que ele se inclina para ouvir o clamor do necessitado, do aflito. A justiça perfeita dele não cancela a sua misericórdia infinita. Então, em meio à dor, guarde isso. Ele ouve o nosso clamor. Então, que essa palavra fique guardada no nosso coração. A vida, com certeza, vai trazer provações. A dor vai tentar nos fazer duvidar. Mas a pergunta que o Espírito Santo deixa para nós hoje é a seguinte: quando a pressão chegar, qual vai ser o som da nossa voz? Vai ser o eco amargo da queixa? Ou vai ser a melodia suave da confiança? Confiança nesse Deus que é, e para todos sempre será, perfeitamente justo. Que a paz do nosso Deus, justo e misericordioso, esteja com todos nós,